Olá, começa agora o Pauta Pública 96. Eu sou Andréa Dipp. Enquanto a Clarissa Levi segue em suas merecidas férias, hoje eu tô aqui com uma nova parceira de microfones, a Mariama Correia, que já participou do Pauta como convidada. Quem escuta o programa desde o começo, lá no nosso episódio 8, ela esteve aqui para falar da série de reportagens que a gente fez juntas, inclusive, Nega-te a Ti Mesmo. Mas hoje ela retorna do outro lado da mesa de conversa. Mariama, bem-vinda novamente ao Pauta Pública. Obrigada, Dipp. Oi para os ouvintes do Pauta Pública. É um prazer estar aqui de volta nesse podcast e ainda mais num episódio tão legal quanto o de hoje. Sim, hoje a gente traz um convidado que a gente quer trazer há muito tempo, o Siddhartha Ribeiro, um dos grandes cientistas brasileiros, autor de algumas obras que trouxeram questões muito importantes da nossa vida contemporânea, como os sonhos, o inconsciente, o nosso modelo de trabalho e de consumo e muito mais. E o Siddhartha está com um livro novo, cujo tema tem tudo a ver com as discussões que a gente traz aqui. Em As Flores do Bem, a ciência e a história da libertação da maconha, publicado pela editora Fósforo, Siddhartha se propõe a combater a desinformação sobre a maconha, trazendo a história da planta milenar que quase se confunde com a história da humanidade, um panorama cultural da influência do cultivo da cannabis em diversos povos e também depoimentos pessoais com rigor científico. Na longa história de interação entre a cannabis e o homem, as últimas décadas foram marcadas por proibicionismo de motivações políticas, em que o racismo e o conservadorismo têm papel central, mas o avanço da ciência aponta para um novo capítulo. Depois de inúmeros estudos e descobertas relativas ao tratamento da epilepsia, o uso medicinal da maconha já não é mais questionado pela ciência. Mas ainda há muito a se descobrir sobre potencialidades da erva. Ansiedade, depressão, Parkinson, Alzheimer são algumas das doenças que podem ser curadas ou mitigadas com a cannabis. Nessa conversa de hoje, o Siddhartha traz um pouco da sua pesquisa, da construção desse livro e discorre sobre alguns dos temas que ele aborda nesse trabalho. Neurocientista, biólogo e pós-doutor em neurofisiologia pela Universidade Duke, Siddhartha é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e membro do grupo de pesquisas de saúde mental do CEE da Fiocruz. Publicou, entre outros livros, O Oráculo da Noite, em 2019, e O Sonho Manifesto, 10 exercícios urgentes de otimismo apocalíptico, em 2022, ambos pela Companhia das Letras. Ele já está a postos aqui, mas antes um recado. Se puder, dê 5 estrelas pra gente no Spotify e na Apple para dar aquela moral com os algoritmos. E divulga o podcast nas suas redes sociais para que mais gente conheça essas conversas que a gente tem por aqui. Vale lembrar que também estamos na Deezer, no YouTube da Pública e em diversos outros tocadores. Recado dado, bora para a pauta. Siddhartha, muito obrigada por você aceitar nosso convite. Oi, André, oi, Mariama, todos que estão nos ouvindo aí. Muito bom estar aqui com vocês. Siddhartha, você está lançando esse livro, né, As Flores do Bem, e eu acho que a pergunta de partida não podia ser outra. Em que momento nós estamos no Brasil com relação à descriminalização da maconha? Para abrir nossa conversa aqui. Eu acho que a gente está muito atrasado, mas é em movimento. O movimento pela libertação da maconha, ele cresceu no mundo todo nos últimos 20 anos, e a partir de 2010 ele realmente se tornou uma avalanche, que mudou o cenário completamente nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, em vários países da Europa, Israel. Então é um momento diferente, né? A guerra às drogas fracassou e o exemplo mais claro desse fracasso é justamente o da maconha. No Brasil, eu diria que por causa das associações de pacientes, então, portanto, dos interesses legítimos de pacientes, de familiares, por causa dos cultivadores e das cultivadoras que mantiveram esse conhecimento sobre a planta vivo, apesar de clandestino, por causa da ação da ciência também, de como que pesquisadores e pesquisadoras foram elucidando o papel do sistema endocannabinoide na saúde, né? Então, as moléculas semelhantes às da maconha, mas que a gente traz no próprio corpo, e tudo isso convergiu para o que eu chamei de IPOM médico, né? Então, assim, você tem, em caso, por exemplo, da epilepsia, a indicação da maconha é tão evidente, é tão importante, que moveu montanhas, moveu a opinião pública nos Estados Unidos e está movendo a opinião pública no Brasil. Hoje, existe uma maioria, nessa última pesquisa do Datafolha,
uma maioria de pessoas a favor do uso terapêutico da maconha. Mas aí tem uma contradição, que é que tem uma maioria contra o uso chamado recreativo, o que claramente reflete o pânico moral, né, em torno da maconha, e também essa ideia de que o prazer não é legal, de que o prazer é algo a ser evitado, né? Mas, de qualquer forma, eu vejo que as coisas estão se mexendo. Existe o projeto de lei 399 tramitando no Congresso e existe o recurso extraordinário, o número eu não lembro agora de cor, mas é aquele sobre a descriminalização do porte de drogas. Em princípio, essa seria a pergunta, mas depois passou a ser apenas a maconha, mas parece caminha para que seja aprovado. Então, sim, eu vejo o progresso. Siddhartha, já que você está falando de usos medicinais, né, já comprovados e de pesquisas que relacionam o uso da maconha a tratamentos, me chamou muita atenção no livro que você cita alguns, né, usos já comprovados para tratamento de epilepsia, de câncer, depressão, ansiedade, Parkinson, efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, antidiabéticos, vários transtornos que podem ser tratados, né, como transtorno de sono também. É interessante que a maconha parece curar tudo. Você acha que ela é a grande descoberta assim, da medicina do nosso tempo? Não. Em primeiro lugar, porque ela foi uma descoberta da medicina de um tempo ancestral. Ela começou a ser cultivada há mais ou menos 12 mil anos, então, logo após o final da glaciação, a maconha fez parte desse processo longo, que foi uma longuíssima revolução agrícola. Talvez tenha sido a fonte de fibras vegetais, e certamente uma fonte de alimento e uma fonte de remédios. Então, certamente a gente está apenas redescobrindo e, evidentemente, detalhando quimicamente e também fisiologicamente uma tecnologia ancestral. Acho que a gente não pode perder de vista que não existe panaceia. Nenhuma substância cura tudo, né? E com a maconha não é diferente. Ela não tem uma indicação para qualquer coisa e ela tem muitos constituintes com propriedades diferentes. Então, dependendo da composição da flor da cannabis que está sendo usada para fazer um óleo, por exemplo, os efeitos podem ser bastante diversos. Agora, por que as pessoas se surpreendem com essa ampla gama de indicações do uso terapêutico da cannabis? Porque ela, através das moléculas canabinoides, dos terpenos, também dos flavonoides que estão contidos lá, ela atua num sistema que nós possuímos no próprio corpo, que é o sistema endocannabinoide, que é uma grande encruzilhada metabólica, um grande sistema de comunicação molecular e celular, que faz com que com que o corpo como um todo, o organismo, encontre o equilíbrio. Então, o sistema endocannabinoide está envolvido na regulação do sono, da alimentação, da resposta imune, da formação de memórias. Então, não é que seja uma panaceia, porque não existe, mas tem múltiplas indicações porque lida com muitos aspectos diferentes do sistema. Então, não é uma surpresa se a gente conhece a biologia da maconha. Então, quer dizer que a gente produz, o nosso organismo produz também, com esse sistema que você falou, produz moléculas semelhantes à da maconha. Sim, todos nós, todas nós, temos o tempo todo uma produção de anandamida, de 2-araquidonoilglicerol, são lipídios, né, semelhantes em parte, funcionalmente semelhantes, seria melhor dizer, ao THC, ao canabidiol, que existem na maconha. Isso quer dizer que se uma pessoa que, por exemplo, esteja nos ouvindo, é muito contra a maconha e ela gostaria de viver 100% sem a maconha, ela deve considerar que se ela tirar tudo aquilo que se parece com a maconha do corpo dela, ela vai ter um colapso do sono, da alimentação, da formação de memórias e da resposta imune. Muito interessante isso, né? E você estava falando, então, de pessoas que têm essa resistência, né? E você também citou o pânico moral. Eu presenciei ao vivo num pronunciamento das frentes católica, evangélica e espírita no Congresso Nacional no mês passado, em que eles estavam protestando contra um documento do Ministério da Saúde que falava sobre aborto legal, hormonização em pessoas trans, e no meio disso eles enfiaram também a legalização da maconha.
Quer dizer, a extrema-direita ela não só fecha, né, esse pacote, aborto, pautas LGBT e guerra às drogas, mas é curioso também, né, que ninguém fala em cocaína ou outras substâncias, é sempre a maconha. Como que isso afeta, Siddhartha, o imaginário popular, né, esse pânico moral que é criado em torno da maconha? Todo tipo de exclusão pode acontecer quando se fomenta pânico moral, seja em relação à maconha ou qualquer outro assunto que a gente queira tratar, né? Podemos pensar aqui na questão da orientação sexual. É um exemplo pertinente. Então, se você procurar como eram as propagandas no cinema, na mídia impressa, lá nos anos 30, 40, sobre a maconha, que os Estados Unidos fomentavam na guerra contra a maconha, eram propagandas que diziam que se uma pessoa fumasse um cigarro de maconha, ela ficaria dependente para sempre e se tornaria potencialmente uma assassina ou uma pessoa depravada ou uma pessoa suicida. Então, isso tudo está muito explícito, de maneira muito grotescamente explícita nessas propagandas. E se você olhar essas propagandas ao longo do tempo, elas vão manter certos aspectos. Claro, isso nos anos 80, 90, essas mesmas propagandas não seriam viáveis, porque todo mundo já tinha entendido que maconha não faz nada disso. Mas uma outra acusação contra quem consome maconha estava sendo construída, de que essas pessoas são extremamente preguiçosas, que não fazem nada, que jogam todo o seu tempo fora. E isso tem a ver com uma crítica racial dos senhores brancos, senhores de pessoas escravizadas, que viam os seus trabalhadores descansando e fumando liamba e não querendo trabalhar mais ainda. Então, tem toda uma questão aqui de como o capital é cruel com o trabalho, né? E a estigmatização da maconha tem tudo a ver com isso. No Brasil, com a população afrodescendente, indígena, né? Negros, pretos e pardos, e nos Estados Unidos, não só com negros, mas também com a população mexicana. O pânico moral, portanto, ele só funciona porque existe um foco específico em certas substâncias com um viés negativo, que vem acompanhado de um foco positivo em outras substâncias, por exemplo, com álcool. O álcool é glorificado. Quando você demoniza uma coisa, para compensar, acaba glorificando outras, né? E são negócios, tudo isso tem a ver com o mercado. Por causa de tudo isso, a maior parte das pessoas acredita piamente que aquilo que é proibido é mais perigoso do que aquilo que é lícito. E isso não podia ser mais longe da verdade, né? Por exemplo, o álcool e o tabaco são lícitos e são bem mais perigosos do que a maconha. O que não quer dizer que a gente deva ter pânico moral com o álcool. A gente não deve demonizar o álcool, a gente só deve entender que ele envolve mais riscos e, portanto, ele deve ter uma regulação mais estrita do que outras substâncias. Então, essa é uma perspectiva isonômica, uma perspectiva sóbria, né, de base científica, para dizer, olha, todas as substâncias têm que ser legalizadas e reguladas, de maneira a que substâncias com potenciais semelhantes sejam reguladas de maneira semelhante. É só isso mesmo. E, nesse sentido, não tem substância proibida. O que existe é substância mais e menos regulada. Siddhartha, a gente acompanhou o julgamento do STF sobre a descriminalização do porte da maconha, que foi suspenso, né, esse ano, depois de um pedido de vistas do ministro André Mendonça, que é evangélico e foi indicado para a corte por Bolsonaro. Então, naquele período do debate, foi interessante perceber que o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria divulgaram uma nota contra a descriminalização, né? Elas disseram que, um pedaço da nota lá diz que o aumento do consumo compromete a saúde dos indivíduos e também a saúde pública e fortalece o narcotráfico. Eu queria que você comentasse essas afirmações de entidades médicas, né, e a própria atuação dessas entidades no debate sobre descriminalização do porte. Mariama, a sua pergunta é ótima. Esse argumento de que a descriminalização favorece o tráfico, ele não para em pé. É exatamente o contrário, né? Se a gente quer combater o tráfico, a gente tem que descriminalizar e, além, legalizar a maconha. Aí a gente enfraquece o tráfico. E se as pessoas estão plantando em casa, aí elas verdadeiramente estão saindo de tudo aquilo que a gente chama de mercado, né, e indo para uma questão terapêutica individual, doméstica. Então, é claro que o caminho é o contrário. Agora, o que é incrível é que entidades como a ABP e o CFM possam pronunciar esse tipo de pensamento contraditório, absurdo. E isso acontece porque essas entidades foram sequestradas por, eu diria, extremistas, fundamentalistas, cloroquinistas de ultradireita, já de muito tempo,
e já passou da hora de serem confrontadas por médicas e médicos de valor. Eu, como sou biólogo, fico olhando de fora e esperando que esse pesadelo passe, porque o que é interessante é o seguinte: CFM e ABP se colocarem contra o uso terapêutico da cannabis é tapar o sol com a peneira. Quem tapa o sol com a peneira e olha pela peneira fica cego. Então eles têm que ficar espertos, porque eles estão remando contra a maré planetária, vão ficar falando sozinhos. Siddhartha, acho que a gente se encaminha para a nossa última pergunta. Eu queria saber se você vê mudanças ou tem esperanças em mudanças com relação a essa guerra às drogas com esse novo governo. Ótima questão também, André. Eu tenho esperança sim, mas eu acho que não depende do governo, depende da sociedade civil. A pauta da cannabis foi a única pauta progressista que avançou nos últimos 7 anos, salvo engano. Me fale outra se tiver, porque eu não consigo pensar. Acho que foi sim. E foi por causa desse alinhamento que eu falei, de vetores de muitos arcos diferentes da sociedade. Agora, a gente tem que lembrar que a pauta da legalização da maconha para uso terapêutico, por exemplo, ela é uma pauta muito importante, mas ela é uma pauta que só realmente resolve a vida da classe média branca. A pauta que realmente interessa é a pauta de parar a guerra às drogas, que é a pauta da guerra às pessoas. Que pessoas são essas? São pessoas pretas, pardas, afrodescendentes, descendentes de indígenas, faveladas, periféricas, vulneráveis, jovens, sobretudo jovens. Então, né, quase 1/3 da população carcerária brasileira tem a ver com a condenação por comércio de pequenas quantidades de droga, né? No caso da população feminina, é mais do que a metade. Então, é uma coisa muito séria. O Brasil hoje é a 3ª maior população carcerária do mundo, né? 800 mil pessoas que deviam, em sua maioria, estar na escola, na universidade, trabalhando, e não ali, naquelas condições degradantes e que vão transformando a pessoa em um risco para todo mundo, porque qualquer pessoa naquele lugar tende a piorar. Então, é isso que eu acho que é o centro fundamental dessa discussão, que a gente tem que olhar para as drogas como uma questão de saúde, e que fazer uso de drogas nunca foi um problema na espécie humana. O problema é o abuso, o uso problemático. Esse sim precisa de ajuda, precisa de suporte, precisa de acolhimento, precisa de ciência, medicina, tratamentos, terapêuticas, práticas integrativas, mas certamente não precisa de coerção, repressão, punição. E, novamente, se a gente quer realmente acabar com o narcotráfico, tem que compreender que o narcotráfico hoje é um grande negócio, que infiltrou totalmente o aparato estatal. Tem cocaína no avião do Bolsonaro, enfim, é uma situação de polícias e militares infiltrados. Então a gente tem que olhar para isso com coragem, e a coragem, eu diria, legaliza para poder acabar com o mercado ilegal, ou pelo menos reduzir bastante, e faz o que tem que fazer, que é ajudar as pessoas a não terem uso problemático com qualquer substância. Pode ser maconha, pode ser álcool, pode ser açúcar. Tudo isso precisa ser feito com muita moderação, né? Afinal, como dizia Paracelso, a diferença entre veneno e remédio é a dose. Perfeito. Muito, muito obrigada. Muito bom ter você aqui. Muito bom, Siddhartha, sempre ouvir você, e parabéns pelo livro. Muito obrigado a vocês. Axé. Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. E chegou a hora da gente recomendar um programa da Rádio Guarda-Chuva para você emendar na sua playlist depois do Pauta. O Rádio Escafandro, podcast comandado por Tomás Chiaverini, que traz mergulhos narrativos imperdíveis, começa no seu episódio 100 uma nova série que inclusive se relaciona bem com o tema que a gente trouxe no Pauta de hoje. A série investigativa conta uma mistura de seita com organização criminosa que atua na cidade de Itacoatiara, Amazonas. O projeto, mantido por um suposto pastor, é voltado para o resgate e a recuperação de usuários de drogas, mas expõe e humilha pessoas em lives do Facebook e acumula acusações de trabalho escravo, maus tratos e desvios de dinheiro para enriquecimento pessoal. Uma boa notícia é que durante a série os episódios de Escafandro serão semanais e não quinzenais. Então não tenha dúvidas, assim que terminar o Pauta, emenda na sua playlist esse novo projeto da Rádio Escafandro e boa escuta. Gente, eu adorei estar aqui no Pauta Pública hoje. Quero agradecer o convite de Andréa Dipp e de Ricardo Terto.
A gente está terminando mais um Pauta Pública, um dos muitos projetos da agência pública mantido por pessoas que participam do grupo de aliados. Se você pode e quer colaborar com um valor mensal para as nossas reportagens e produções, acesse aliados.apublica.org e veja lá como você pode fazer para nos apoiar. Só um podcast semanal como Pauta exige um esforço enorme que inclui equipamentos e a equipe que faz tudo isso acontecer, e que eu vou falar agora nos créditos. Além de ser apresentado por mim, Mariama Correia e Andrea Dipp, que também cuidamos da pauta, o podcast é produzido, editado e roteirizado por Ricardo Terto. Já quem cria as artes dos episódios é Tainá Gonçalves, em cima da identidade visual que foi criada por Cíntia Funchal. A coordenação das redes sociais é de Ravi Spreisner. Essa música que você escuta de fundo com toda a trilha original do programa foi composta por Pedro Vituri e o teaser foi feito por Breno Andreata. Então é isso, minha gente. Sexta-feira que vem, bem cedo, estaremos de volta com um novo Pauta. Um cheiro e até lá. Um abraço, gente. Obrigada, Mari. Adorei ter você aqui hoje. Até a próxima.